Olá a todos! Eu sei que se calhar vão ficar um pouco surpreendidos de eu fazer um vídeo em português, mas eu vi o vídeo da Lindy, a Lindy Boats, acho que é assim que se pronuncia, e ela fez um vídeo sobre o fato de ser poliglota, mas de fazer a maioria dos vídeos dela em inglês, e eu achei que até era um vídeo muito interessante. E pensei um bocadinho por quais razões eu fazia quase sempre vídeos em inglês, além de ser português, francês e falar também espanhol e outras línguas. E hoje achei que seria uma boa ideia de falar deste tema em português, porque é uma língua que eu não uso muito no meu canal. E eu sei que há muitos de vocês que sempre pedem que eu faça vídeos em português, especialmente porque o português europeu não é uma variedade do português muito comum na net. A maioria das materiais são em português do Brasil. E então vou explicar neste vídeo as minhas razões por não fazer mais vídeos em português. Ui, é mesmo estranho falar em português para a minha câmera, mas pronto, vamos lá. Então, a primeira razão, que até para mim é muito séria, e já falei disso quando fiz um vídeo sobre a discriminação linguística, era um vídeo em inglês, eu vou pôr os links todos na descrição, e nesse vídeo eu já falava que para mim ser português e falar português sempre foi complicado, porque eu quando era mais novo sempre me sentia julgado pela minha maneira de falar português, porque quando eu falo português não tenho um sotaque perfeitamente standard, e quer dizer que eu vou ter um pouco de sotaque francês quando falo português, mas isso eu sei que é normal. Eu nasci e cresci falando duas línguas, francês e português. E agora que eu falo muito inglês na minha vida cotidiana, moro na Inglaterra, as minhas línguas todas ficam um pouco misturadas. E então, já que eu não falo assim muito português, o meu português não é tão bom como costumava. Eu, claro, sempre falo com a minha família, mas não falo tanto. E então não tenho aquela fluidez quando falo português. E esta é uma das razões principais. Eu sempre nunca estava assim à vontade de falar português, porque eu, não sei, comecei a ter uma inseguridade sobre a minha maneira de falar português. É muito difícil explicar para quem não está nesta situação, mas eu expliquei em mais detalhe neste vídeo sobre a discriminação linguística. E também sei que eu faço muitos erros na minha pronúncia, no meu vocabulário, que às vezes não é assim 100% correto. A minha gramática às vezes também é um bocado pronto. E eu sei que é normal. Eu aprendi a falar português em casa, com a minha família, então há muitas coisas que não vou saber exprimir. Por exemplo, seria muito difícil para mim de falar de linguística em português, porque não tenho aquele vocabulário todo. E eu sei que é uma coisa que os bilinguais, não sei se é essa a palavra, digamos que é, e eu sei que é uma coisa que os bilinguais, os bilíngues, não sei agora, enfim, eu sei que isso é um problema que as pessoas como eu, que falam muitas línguas, têm, que é que não vou ter um nível assim igual entre as línguas que falem, porque é normal, pronto. Mas não quero ficar com aquela atitude sobre o meu português de pensar, pronto, o meu português não é perfeito, então não vou usá-lo, vou tentar falar o menos possível. E eu, pelo contrário, até tento falar e dar-me, para mim, oportunidades de falar português. Eu, por exemplo, ensino português a nível básico no meu trabalho, e é uma coisa que para mim era verdadeiramente um desafio, porque eu tive que aprender a gramática e modo, e eu, claro, sei falar português, porque é a minha língua materna, mas eu sei que faço muitos erros, não sei escrever algumas palavras, agora sei, estou aprendendo, mas eu não queria ficar naquela, não posso, e ficar assim muito desatinado, muito negativo sobre o meu português. E também, fazendo esse vídeo, eu quero mostrar que até se vocês não têm aquela confiança em vocês próprios de falar uma língua, não importa. Não quer dizer que vocês não podem usar esta língua para falar, comunicar, fazer várias tarefas ou atividades.
porque verdadeiramente em muitas situações não importa mesmo o seu nível. E vocês, se há muito tempo que estão a seguir este canal, vocês sabem que eu falo muito da zona de conforto e o quanto é importante tentar sair desta zona de conforto. Claro, não pode ser sempre. Há também momentos onde gostamos de estar naquele conforto, mas acho que é importante dar-se desafios na vida e não se deixar, como é que é dizer, destabilizar, não sei se é uma palavra em português, mas acho que é importante não se deixar destabilizar pelo nosso cérebro e não pensar assim, não sou bom demais. É importante até aceitar que não somos perfeitos, mas também há momentos em que é importante não se deixar abater. Acho que é uma palavra em português, acho eu. E pronto, não nos deixar de fazer coisas só porque não é perfeito. Pronto, é assim que eu ia explicar. Espero que eu expliquei isso em modo. Vocês sabem que eu não falo muito português e não faço vídeos em português, então estou mesmo fora da minha zona de conforto e é um pouco difícil. Não sei, não estou assim 100% à vontade. E para voltar ao tema do vídeo que eu falei ao início, também eu gostaria de mostrar mais a variedade sobre o conteúdo, acho eu, em português, do meu canal, the content of my channel. Eu faço muitos vídeos em inglês, às vezes em francês, mas nunca faço em português e outras línguas. E então eu, a partir de agora, vou tentar fazer vídeos em espanhol também. Italiano não sei, porque há muitíssimo tempo que eu não pratico italiano, e o japonês, se calhar um dia. Acho que gostaria de fazer um vídeo em japonês. Seria muito básico, mas isto não importa. Acho que mesmo não importa. E pronto, é tudo o que eu queria falar hoje. Espero que gostaram deste vídeo. Foi muito difícil para mim fazer. Eu não tenho aquela fluidez de falar frente à câmera em português, mas espero que gostaram e que se calhar acharam este vídeo um pouco inspirador e que não vão parar de dar-se desafios em português. Pronto, até à próxima. Tchau!